boa tarde, muito boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Nós somos do 5º ano da Escola Estrelas da Manhã e hoje é dia 2 de junho, né? Isso, terça-feira, dia 2 de junho. Então, um forte abraço pro meu 5º ano. Já quer dizer que está morrendo de saudades hoje. Eu acordei numa saudade daquelas. Nossa, apertou muito. Saudade das nossas aulas, né, das nossas trocas de experiências. Saudade dos nossos intervalos, que a gente conversa bastante, lanchamos, né? Isso. Bom, tia tá com saudade de cada um de vocês. Do sorriso de cada um, do abraço, né? De toda a importância que vocês me dão, da forma que vocês me tratam muito bem, de todo o respeito que vocês têm por mim, de todo o carinho, né? Que tá com muita saudade mesmo. Então, para vocês, aquele abraço bem apertado, sintam-se abraçados por mim, tá? E gente, eu entendo que não está sendo fácil, né? As nossas atividadezinhas, acompanhar, né? Infelizmente, por mais que eu esteja aqui para tirar as dúvidas, há algumas atividades que não tem como, né? Eu aprofundar tanto, seria realmente em sala de aula para a gente entender melhor os assuntos. Mas vamos ter calma, vamos ter paciência e vamos acreditar que tudo vai dar certo, né? Que tudo isso vai passar, que Deus está no comando de tudo, né? Isso, gente, a atividade que vocês não conseguirem responder, o que vocês não conseguirem fazer, podem tirar a fotinha e mandar para a tia, que tia ajuda, tá bom? Só se realmente a questão não der para eu explicar por áudio, aí é que vocês deixem lá, que quando retornarmos às aulas, tia vai tirar todas as dúvidas, principalmente em matemática, né? Nós já vimos conversando muito sobre isso. Então, uma maravilhosa semana a todos, né? Estamos na terça-feira, iniciando ainda a nossa semaninha, e vamos seguir em frente acreditando de que tudo vai dar certo, tá bom? Então, o meu 5º ano hoje vai trabalhar a aulinha de história. Então, livro de história aí na mesinha, tá bom? Onde vocês estão estudando e me assistindo. Peguem o livrinho de história e nós concluímos na página 39, não foi isso? Nós vamos iniciar nossa aulinha de hoje na página 39 do livrinho de história. Vamos lá? Nós temos um assunto hoje de história muito interessante, que precisa muito entendimento. Então, meu 5º ano, prestando atenção na leitura e me acompanhando também na leitura aí do livrinho de vocês, tá? Que é sobre invasões francesas. Como assim? Como assim invasão, tia? Para a gente tentar compreender melhor, nós precisamos entender que o nosso país, né, o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses inicialmente, mas daí o nosso país, uma terra muito rica, né, de muito ouro, de muito verde, de muita natureza, de muitas terras, elas começaram a ser vistas por inúmeros países, né? Então, fora Portugal, os franceses também queriam tomar domínio das nossas terras, né? Os holandeses também queriam tomar domínio das nossas terras, certo? E muitos outros países. Por isso que existe essa mistura de raça, essa miscigenação, né? Por isso que nós temos indígenas, temos portugueses, temos italianos, temos franceses, temos holandeses. Por quê? Porque, né, o nosso país ele foi miscigenado. Muitas pessoas foram, né, vindas de fora para cá, né, querendo sempre tomar posse do nosso país. Mas lembrando que sempre sobre os domínios de Portugal, né? Portugal nunca quis abrir mão do nosso país. Mas uma terra muito grande, né? Muito vasta, né? Uma terra de muito ouro, muito petróleo, muito verde. Então, os franceses também quiseram tomar posse do nosso país. E entrou naquela guerra com os portugueses. Então, criou-se uma guerra dos portugueses e dos franceses para tomar posse do nosso país, certo? Então, vamos tentar entender melhor o que aconteceu nessas invasões francesas. A primeira riqueza do Brasil, o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa, não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre
Entre essas, os franceses também exploraram muitas dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, né? Então, os indígenas foram um grande aliado, né, com os franceses, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Quando fala litoral, eles estão, gente, como é que eu poderia dizer? Eles estão se retratando, né, das partes litorâneas, as partes que tem mares, tá? Que tem a praia, certo? Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que em 1565, comandada pelo Vicente Almirante Nicolau Duran, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria a base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, né? Dando continuidade do que aconteceu nas invasões francesas, né? Aqui diz, né, que os franceses eles mantinham relações muito amigáveis com os indígenas, né? Tudo em troca, né, de informações, né? Em troca também de trabalhos escravos, né, que eles faziam com que os indígenas fortes, né, trabalhassem para eles terem, né, direito a muitas coisas em relação à nossa natureza, principalmente o pau-brasil, né? Então, o que acontece, né? Os franceses eles foram ajudados pelos indígenas a se estabelecerem na ilha de Sergipe, a atual ilha de Ville-Gaibon, e fundaram também o Forte de Coligny, certo? O apoio de várias tribos indígenas dos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios, no período em que o governador-geral era Duarte da Costa, né? Esse foi o assunto que nós já estudamos, né, antes. Então, gente, ó, aqui eu tenho para vocês, resumidamente, que os franceses, né, sempre tentaram ter invasões, né, ter pelo menos nem que seja um pedacinho de terra aqui do nosso país. Mas claro, né, que os portugueses sempre entravam em guerras, né, para expulsar de vez os franceses daquele lugar. Por quê? Porque os franceses também estavam usufruindo, né, das nossas terras, usufruindo do nosso pau-brasil, né, para exportar e ter dinheiro em cima disso, né? Mas daí, né, os franceses eles também tinham o desejo de fundar uma colônia aqui no nosso país, né? Mas aí eles conseguiram ainda, mesmo assim, com todas as guerras com os portugueses, eles conseguiram, né, chegar até o Maranhão, certo? Eles conseguiram comandar também nas terras do Maranhão, né? Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e eles construíram o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França. A segunda invasão francesa durou muito menos que a primeira, né? Apenas 3 anos, em 1612 a 1615. Em 1615 ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil, para ter melhor condição de defender aquela localidade. Então, gente, nós, resumidamente, né, esse texto da invasão francesa, nós temos aqui, né, uma grande tentativa, né, dos franceses a tomar posse da nossa terra. Só que Portugal também já tinha um grande domínio. Então, vocês podem até chegar e se perguntar assim, ô tia, mas por que tantas brigas, né? Por que tantas brigas pela nossa terra? Porque, gente, o nosso país sempre foi uma terra muito rica, né? Muito rica de minério, muito rica de natureza, né? Do pau-brasil, principalmente de petróleo. Então, os portugueses e os franceses viram aqui no nosso país, né, uma grande vantagem, né, de construir, ó, de ter muito dinheiro, de ter muito capital e exportar para os países deles, né? Exportar
a cana-de-açúcar para Portugal, a cana-de-açúcar para França, exportar o pau-brasil, né? Então, o nosso país sempre foi visto, né, como um país muito, muito, muito bom para exportação, né? Um país, na verdade, para ser aproveitado para conseguir dinheiro, né? Até os próprios brasileiros tomarem posse do país, aconteceu muito isso, né? Muitas guerras entre Portugal, entre a França, entre a Inglaterra, para tomar posse do nosso país, né? Então, nós temos aqui a invasão francesa. Partindo para a atividade, na página 41, certo? Nós temos a primeira pergunta, que diz assim: qual nação invadiu o Brasil e que, por meio de negociação com os indígenas, obteve o pau-brasil? Gente, muito fácil, né? Os franceses, né? A França, né? Segundo, sobre a primeira invasão, responda: qual foi o lugar escolhido para a primeira invasão francesa? Para a primeira, nós temos aqui, certo? No texto, tá bom? Que o primeiro lugar escolhido foi aqui, nós temos aqui na página 40, né? Que seria estabelecer, foi a ilha de Sergipe, né? A ilha de Sergipe foi o primeiro lugar, né? Isso, a ser escolhido para a primeira invasão francesa. Coloquei na letra A do segundo quesito. Letra B, quem foi o vice-almirante que comandou a invasão? Também temos aqui no textinho, né? Quem foi o vice? Nicolau, né? Nicolau Durand de Villegagnon, né? Coloque, esse nome é um pouquinho complicado, mas tem aí no textinho, vocês podem colocar, né, esse nomezinho aí, olhem no livro e escrevam. Letra C, qual o nome do forte construído? Também temos no texto. Como foi o nome do forte, gente? Digam aí. Forte de Coligny, né? Isso temos aí na página 40, o nome Forte de Coligny. Botem aí na letrinha C. Letra D, qual o nome do forte? Eita, já fomos, né? Eita, desculpem, gente. A letra C diz o que os franceses pretendiam fundar. Eles pretendiam fundar um forte. Aí na letra D eles perguntam o nome do forte construído. Aí na letra D, se vocês vão colocar Forte de Coligny. Letra C, eles pretendiam fundar um forte, né? E na letra D seria o Forte de Coligny. Terceiro, quem ajudou os franceses? Muito fácil, os indígenas, né? Botem aí na letra no terceiro quesito o nomezinho Os Indígenas. Marque com X as respostas corretas. O Brasil possuía uma riqueza procurada por várias nações, o pau-brasil? Sim, marquem X nesse. Os espanhóis invadiram o Brasil em 1555? Não foi os espanhóis, estamos se tratando dos franceses, né? Os franceses invadiram o Brasil comandados por Nicolau Durand de Villegagnon? Sim, marquem um X nesse. Na primeira invasão ao Brasil, os franceses chegaram à região do Maranhão? Não, foi na segunda invasão, né? Na primeira invasão eles chegaram, né, na ilha de Sergipe, né? Foi a primeira invasão. Aí na segunda invasão foi que eles chegaram no Maranhão, então não marca o X nesse último, tá? Quinto, complete as frases corretamente. Na primeira invasão francesa, os franceses queriam fundar a colônia. Gente, tá tudo aqui no textinho, certo? Tá tudo aqui no textinho. Tudo que nós vamos colocar para complementar, certo? Letra B. Na segunda invasão francesa, os franceses também queriam fundar uma colônia. Qual seria essa colônia? Letra C. Na primeira invasão, os franceses construíram o Forte de Coligny, né? Letra D. Na segunda invasão, os franceses construíram o Forte de... Foi no Maranhão, né? Qual foi o nome desse forte, gente? O Forte de São Luís, não é isso? Partindo para o sexto. Em relação à segunda invasão francesa, responda. Que região invadiram? Maranhão, né? Qual o nome da colônia que queriam fundar? O nome da colônia que eles queriam fundar seriam a
França Equinocial, tá? Eles queriam colocar esse nome, França Equinocial, na colônia. Quem foi o comandante da invasão também tá aqui no textinho, ó. O comandante foi a chegada dos franceses comandada por Daniel de la Touche, né? E nós temos aqui também, na letra D, qual o nome do forte que construíram? Forte de São Luís, né? Quem os expulsou, gente? Né? Quem expulsou os franceses? Quem era a guerra travada para os franceses para tomar posse do nosso país? Né? Os portugueses, Portugal, né? Então, gente, eu acompanhei vocês a responderem a página 41. Agora eu vou deixar a página 42 e a página 43 com vocês, tá bom? Então, página 42 e página 43 vocês respondam aí, de acordo com o textinho, com as explicações. E fica para casa também livro de reforço, página 77 e 78. Certo? Então é isso, meus amores. Tivemos aqui a nossa aulinha de história falando sobre as invasões francesas, né? Isso, um texto muito interessante para nós entendermos que não era só Portugal que queria ter o domínio das nossas terras, né? A França, né? Os holandeses, os espanhóis, então muitos outros países queriam ter os domínios da nossa terra. Então existiam muitas guerras, né? Muitos conflitos para nós chegarmos à nossa independência, né? Ao nosso país ter a independência total pelos brasileiros. Então, é muito importante esses estudos da história do nosso país para nós entendermos melhor como tudo foi construído, né? Que tivemos muitas mãos de portugueses, muitas mãos de franceses, né? Muitas construções holandesas até chegarmos ao domínio dos brasileiros, ok? Então é isso, ficamos por aqui na nossa aulinha de história, certo? Até amanhã, ok? Qualquer dúvida podem falar. E uma ótima semana.